Os fatos apresentados aqui não estão em ordem cronológica, ok? Eu resumi um pouco a história de cada figura apresentada, pois senão o vídeo teria horas de duração. Não se esqueça de deixar o seu like e de se inscrever. Caso queiram a parte 2, deixe seu comentário. Augusto Pinochet. Augusto Pinochet foi um dos ditadores mais controversos da América Latina, governando o Chile com mão de ferro de 1973 a 1990. Nascido em 25 de novembro de 1915, ele liderou um regime militar que deixou um legado de violações dos direitos humanos e repressão política. Um dos piores golpes feitos de Pinochet foi o golpe militar de 1973, que derrubou o governo democraticamente eleito de Salvador Allende. Durante seu regime, Pinochet promoveu uma repressão brutal contra os seus opositores políticos. Milhares de pessoas foram presas, torturadas, executadas e desapareceram em um período conhecido como a ditadura Pinochet. A violência estatal e a perseguição política foram usadas para silenciar qualquer forma de discórdia. Além disso, Pinochet implementou políticas econômicas neoliberais que favoreceram os interesses das elites e empresas estrangeiras. Essas políticas levaram a uma crescente desigualdade social das classes mais baixas. O país sofreu com o desmantelamento dos serviços públicos e a privatização de setores estratégicos da economia. Apesar de suas ações controversas, Pinochet conseguiu se manter no poder até 1990. Após deixar a presidência, ele continuou a exercer influência política no Chile, mantendo o cargo de comandante-chefe do exército. No entanto, em 1990, Pinochet foi preso em Londres, onde estava sob acusações de violações dos direitos humanos durante seu governo. O processo de extradição para o Chile e as tentativas de julgamento geraram um amplo debate internacional sobre a responsabilização dos ditadores por seus crimes. Augusto Pinochet governou o Chile com mão de ferro por quase 2 décadas, deixando um legado de violações dos direitos humanos e repressão política. Seus piores feitos incluem o golpe militar de 1973, como citado, a perseguição a opositores políticos, a tortura e o desaparecimento de milhares de pessoas. Ele nunca foi condenado por suas violações dos direitos humanos, pois escapou da justiça devido à sua saúde debilitada e a uma série de manobras legais. Embora tenha escapado da condenação, sua morte dividiu opiniões no país, com alguns lamentando sua partida e outros reafirmando a necessidade de justiça pelas vítimas de seu regime. Sua morte em 10 de dezembro de 2006, em Santiago, não apagou a memória do seu regime opressor, que marcou profundamente a história chilena. Benedetto Mussolini. Nascido em 29 de julho de 1883 em Predápio, na Itália, Mussolini se tornou conhecido como fundador e líder do Partido Nacional Fascista, além de ser o ditador da Itália durante a era fascista. Mussolini implementou um regime totalitário na Itália, baseado na ideologia fascista que promovia o nacionalismo extremo, o militarismo e o autoritarismo. Durante seu governo, ele exerceu um controle absoluto sobre o seu país, suprimindo a oposição política, restringindo a liberdade de imprensa e perseguindo grupos minoritários. Um dos piores feitos de Mussolini foi sua aliança com Adolf Hitler e a Alemanha nazista durante a Segunda Guerra Mundial. Ele se juntou ao Eixo em 1940 e enviou tropas italianas para lutar ao lado dos alemães. Essa aliança trouxe destruição e sofrimento para a Itália, além de levar o país à derrota e ocupação pelos aliados. Outro fato notório foi a implementação das leis raciais fascistas na Itália em 1938, inspiradas pelas políticas antissemitas nazistas. Essas leis discriminavam e marginalizavam os judeus italianos, privando-os de seus direitos civis e incentivando o ódio e a perseguição. No final da guerra, com a derrota iminente dos fascistas, Mussolini tentou fugir da Itália, mas foi capturado por guerrilheiros italianos em 1945. Ele e sua amante Clara Petacchi, acredito que pronuncia assim, foram capturadas perto do Lago Como, no norte da Itália. O destino de Mussolini foi trágico.
Após sua captura, ele foi levado para a cidade de Giulino de Mesegra, acredito eu que pronuncia assim, onde foi submetido a um julgamento sumário. Em 28 de abril de 1945, Mussolini e Petacchi foram executados por um pelotão de fuzilamento. Seus corpos foram levados para Milão e exibidos publicamente em uma praça, como símbolo do fim do regime fascista. A morte de Mussolini marcou o colapso do governo fascista na Itália e o fim de uma era sombria. Seus feitos e sua morte são um lembrete dos perigos de extremismo político e das consequências desastrosas que podem resultar do poder absoluto nas mãos de um líder sem escrúpulo. Fidel Castro. Nascido em 13 de agosto de 1926, ele liderou a Revolução Cubana em 1959 e estabeleceu um regime socialista, deixando um legado controverso e marcado por violações dos direitos humanos. Entre os piores feitos de Fidel Castro está a supressão da liberdade de expressão e o controle totalitário do Estado. Durante seu governo, a imprensa foi censurada e a oposição política foi reprimida, resultando em um sistema político de partido único. A dissidência foi duramente reprimida, com perseguição, prisão e tortura de opositores ao regime. Isso levou ao exílio de muitos cubanos e à falta de liberdades civis básicas. Além disso, Castro implementou políticas econômicas centralizadas e coletivizou a agricultura e a indústria em um sistema estatal. Embora tenha havido avanços na educação e na saúde, o país enfrentou crises econômicas e escassez de bens básicos. A falta de liberdade econômica e a dependência do governo criaram um clima de pobreza e restrições para a população cubana. Em relação à política externa, Castro apoiou as várias revoluções e movimentos de esquerda em outros países, muitas das vezes envolvendo-se em conflitos internacionais. Isso trouxe tensões com os Estados Unidos e levou à crise dos mísseis em 1962, um evento que quase desencadeou uma guerra nuclear. Em resumo, Fidel Castro governou Cuba por décadas, deixando um legado controverso. Seus piores feitos incluem a repressão e a dissidência política, a censura da imprensa e a violação dos direitos humanos. Embora tenha sido elogiado por alguns como um líder revolucionário, sua liderança foi marcada por restrições à liberdade e controle estatal. Fidel Castro morreu em 25 de novembro de 2016, em Havana, Cuba. Após uma longa batalha contra doenças, ele faleceu aos 90 anos de idade. Sua morte gerou reações mistas, com alguns lamentando sua partida como um ícone revolucionário, enquanto outros reafirmaram as violações dos direitos humanos e a falta de liberdade durante seu governo. Francisco Franco. Francisco Franco, conhecido como Generalíssimo Franco, nasceu em 4 de dezembro de 1892. Foi uma figura central na história da Espanha durante a primeira metade do século XX. Franco governou a Espanha de forma autoritária e repressiva por quase 4 décadas, deixando um legado marcado por seus piores feitos. Um dos principais eventos associados ao regime de Franco foi a Guerra Civil Espanhola, que foi de 1936 a 1939. Durante esse conflito, Franco liderou o exército nacionalista que se opunha às forças republicanas. O conflito foi extremamente violento, deixando um saldo de centenas de milhares de mortos e uma nação profundamente dividida. Franco emergiu como um vencedor e, em 1939, estabeleceu uma ditadura que se prolongou até sua morte. Durante seu regime, Franco implementou uma série de políticas repressivas e autoritárias. A liberdade de expressão e os direitos políticos foram suprimidos, resultando em uma sociedade dominada pelo medo e pela censura. Opositores políticos foram perseguidos, presos, torturados e executados, consolidando um aparato de repressão estatal conhecido como franquismo.
Franco também promoveu uma política de centralização do poder, suprimindo a autonomia das regiões e reprimindo o uso de línguas regionais, como o catalão e o basco. Sua visão conservadora da Espanha incluía um forte componente nacionalista e católico, o que resultou em uma imposição de valores e práticas que excluíam minorias e impunham uma visão homogênea da sociedade espanhola. O fim do regime de Franco ocorreu com sua morte em 1975. Ele foi sucedido pelo rei Juan Carlos I, que liderou uma transição para a democracia. A morte de Franco foi um momento histórico crucial para a Espanha, marcando o início de um período de mudanças políticas e sociais profundas. Francisco Franco é lembrado como um ditador que governou a Espanha por quase 4 décadas. Seus piores feitos incluem a Guerra Civil Espanhola, a repressão política, a supressão das liberdades individuais e a imposição de uma visão conservadora e centralizada do país. Sua morte em 1975 marcou o fim de um regime opressivo e o início de um novo capítulo na história espanhola. Idi Amin Dada. Idi Amin Dada foi um dos ditadores mais cruéis e sanguinários da história da África. Ele nasceu em 1925 em Koboko, na atual Uganda, e governou o país de 1971 a 1979. Durante seu regime, Amin cometeu uma série de atrocidades e violações dos direitos humanos, deixando um legado de terror e opressão. Um dos piores feitos de Idi Amin foi o genocídio em larga escala contra diferentes grupos étnicos em Uganda. Ele perseguiu e matou brutalmente membros das tribos Acholi ou Akoli, Landi e outros, resultando em um número estimado de 300 a 500 mil mortos. Amin também perseguiu e expulsou a comunidade asiática de Uganda, confiscando suas propriedades e bens. Essas ações geraram um grande êxodo de pessoas, levando a um impacto significativo na economia do país. Além disso, Amin era conhecido por sua violência pessoal e seu comportamento imprevisível. Ele ordenava torturas e execuções sumárias de seus opositores políticos, bem como qualquer pessoa que representasse uma ameaça ao seu regime. Sua guarda pessoal, conhecida como Esquadrão da Morte, era responsável por inúmeros abusos e assassinatos. Amin também utilizou de seu poder para enriquecer-se ilicitamente. Ele saqueou os cofres do Estado e desviou recursos do país para benefício próprio e de sua família, enquanto a população sofria com pobreza e a falta de serviços básicos. O regime de Amin chegou ao fim em 1979, quando uma coalizão de países vizinhos e grupos rebeldes ugandenses derrubaram seu governo. Ele fugiu para a Líbia e, posteriormente, se exilou na Arábia Saudita. Amin viveu o restante da sua vida no exílio, sem enfrentar julgamento por seus crimes. Ele morreu em 16 de agosto de 2003 em Jeddah, na Arábia Saudita, onde estava recebendo tratamento médico. Idi Amin Dada foi um ditador implacável e sanguinário que governou Uganda brutalmente e cometeu crimes graves contra a humanidade. Seus piores feitos incluem genocídio étnico, perseguição de minorias e enriquecimento pessoal ilícito. Embora tenha sido deposto, ele escapou da justiça e viveu o resto de sua vida no exílio, até sua morte. O legado de Amin é marcado pelo terror e sofrimento infligido ao povo ugandense durante seu regime ditatorial. Pessoal, foi muito difícil achar algumas fotos, vídeos e referências sobre alguns deles, e resumir a história em apenas um vídeo. Portanto, deixe seu like e se inscreva para mais vídeos. E caso queiram a parte 2, deixe nos comentários. Obrigado, e até a próxima!